Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Vamos correr juntos em direção ao futuro? Venha participar da segunda corrida Ville Santaine Family Run Etapa Solara, realizada pela Noblu e Ville Santaine. A corrida acontece no dia 4 de agosto às 8 horas da manhã e vai percorrer a localização privilegiada do residencial Ville Santaine. Venha com toda a família. O percurso pode ser de 10 ou 5 quilômetros e também tem um percurso para crianças. Faça sua inscrição em noblu.com.br e garanta sua segunda medalha. Ville Santaine, a exclusividade de viver bem. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Apresentação Eliel Almeida. Sou eu, 4 horas e 7 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente nesta segunda-feira, 29 de julho de 2024, no ar, o nosso Arena CBN, começando mais uma semana. Estive aqui na sexta-feira, estou aqui na segunda-feira, aí nesse restinho de semana talvez eu seja obrigado a abonar. Isso. Mas também já tá acabando a semana já, né? E o mês? E o mês tá indo embora, já foi. E o ano tá já. Voando. Boa tarde, meus caros, tudo bem? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Eliel. Tava com saudade de vocês, não os via fazia tempo, hein? O Shaibe, né? Desde sexta-feira, cara. Sexta-feira o Shaibe veio presencial também. Cabelo morreu e ressuscitou no final de semana. Foi uma longa jornada, hein? Eu achei que ele não passava desse fim de semana, não, mas fiquei feliz ao vê-lo trabalhando nessa empresa. Depois do monte de foto que eu recebi, eu falei, eu acho que esse fim de semana vem um novo CID aí. Uma novidade. Tem mais um papel timbrado. Vem um CID de aí. algum hospital aí. Né? Infarto do miocárdio. Mas eu vou falar pra você, o corte aranha não falha. Não entendi. É um corte. Do carne, verdade. Entendeu? Muito bom. E um refrigerante geladinho pra acompanhar. Refrigerante de cevada, né? Aquele calor insuportável de Indaiatuba. Nem tava calor no fim de semana. Mas em Indaiatuba o sol... Indaiatuba como que é? A Morada do Sol? Morada do Sol. Não, Morada do Sol é em Araraquara. Não, mas tem em Indaiatuba também. Não. Aliás, por falar em Indaiatuba... Ah, meu Deus, lá vem. Semana, bombando, hein? O que é? Sábado, Capivariano e Primavera, 3 da tarde. Vai ter coragem dessa vez ou vai arregar? Posso pensar? Pode. Aonde vai ser? Na Arena? Capivari. Arena Capivari. Pense. 3 da tarde, sabadão. E me dê o retorno depois. Vou analisar. Aliás, ganhou o Primavera fim de semana ou não? Ele folgou. E aí, com os resultados... Então também não perdeu, né? Não tá ganhou, mas não perdeu. O São Bento assumiu a segunda colocação. E a Inter de Bebedouro? A Inter vai bem, obrigado, hein? Eu não vou nem falar nada. Eu tô preocupado com o Vossen de Assis. Como tá o Vossen? Você pode me falar? Quem tá bem também, desculpa, o Vossen eu não sei exatamente, mas o Paulista de um jeito tá muito bem, no grupo da Inter de Bebedouro. Vai ter Galo do Japi. Vai ter Paulista Inter de Bebedouro dia 3 lá no Jaime Sintra. Estarei lá, população de Jundiaí, mas eu vou estar na... Lupe, você diria que é um torcida do Lobo. É um jogo para os fortes? É um jogo... só os fortes? A Inter já tá classificada, então assim, é mais só um se jogo. fala em outra coisa nessas duas cidades. É, né? O Paulista que aderiu a SAF, posso deixar de perder. Pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Hoje, no dia 29 de julho, de algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte esteve em campo. Contra quem? Contra um adversário Não vai falar? Não vou falar. Mas no mesmo ano, foi no ano que foi lançada esta música aqui, esse grande sucesso, ó.
Carnaval, Futebol. futebol. Não mata, não engorda e não faz mal. Débora Blando. Débora Blando. Essa é a época que Fábio Scheib ia, mas não sabia se voltava, né? Gostoso. Era a época que se jogasse um litro de leite. Essa. Nossa. Eu achei que ele ia Era falar. igualzinho que ele trouxe. Eu achei que ele ia falar Joelma. Não. Não, Débora Blando. Ivete Sangalo, né? Baita sucesso, hein? Quem souber o que ano que foi esse sucesso, vai acertar o ano do nosso sarcófago nesta segundona, 29 de julho. Hoje é dia do quê, Lupe? Hoje é o dia da identificação. Olha! Isso mesmo. Você tem o registro geral ou não? Eu tenho. Você tem? Há muitos anos. Eu tenho autorização do IBAMA, é a mesma É coisa. a mesma coisa, Vale, né? né? É a mesma situação. Você tem, Fábio Scheib? Não, o Não Scheib tem. é a autorização da Não NASA. tem, né? Não. Pra Perdeu, viver né? no meio Perdi. dos seres humanos. Nessa época aí da música, Fábio Scheib perdeu a identificação, não perdeu. achou Só. mais. Aí ficou só com a carteira de Perdeu o motorista. selo também, né? Perdeu, Não. perdeu. Perdeu tudo. Mas agora vem aos poucos, Vem recuperando. Vem recuperando. Esse é Fábio Scheib. Aliás, hein? O final de semana de luto pros times de São Paulo, né? Nossa. Todo mundo perdeu. Nossa, e eu Só o fiquei peixe sabendo que não, também peixe do Palmeiras, enviaram 2 pés gelados lá Nossa. pro Allianz Parque. Isso aqui é o quê? Não, o problema foi o outro que foi com você, né? É... Vocês vão fazer turismo em São Paulo? Vocês querem inventar de ver jogo no Aí time que dá não é de esse vocês? azar, né? No seu caso, né? Porque você é santista. E vai Ah, no mas o jogo do- Santos ontem deu bom, hein? Não, Empatezinho com o empatezinho CRB tá bom, foi bom, empatezinho tá foi. bom, empatezinho tá bom. Cara, mas assim, foi... Mas ninguém deu bom pro teve Bugrão, motivo cara. pra... Deu o bom Guarani pro foi o Bugrão. único aqui dos nossos que se deu bem, né? E a Ponte Preta? Se a Ponte Preta tivesse um atacante, tinha ganhado, né? Tinha ganhado, com certeza. Bateu na trave, literalmente. É, se tivesse um atacante, mas tinha o Gé O lá, jogo né? da Ponte Preta foi engraçado, porque o que aconteceu? O árbitro terminou o jogo e ninguém sabia quando tinha terminado o jogo, 2x1, né? 3x1, né? Mas Só foi for- 3x1, né? Não, mas 3 a 1, só, a súmula- só descobriram depois quando a súmula saiu. Exatamente. Porque nem o árbitro sabia. Nossa, confusão, hein? Mais uma, né? Tá com sono, Eliel? Aí eu tô, cara. Segundona braba, hein? Mas a Ponte mostrando esse futebol pode ganhar brevemente fora de casa. Eu concordo com o Nelsinho Batista. Foi a melhor apresentação da Ponte fora de seus domínios. Você gostou? Eu cara? gostei. Deixou você satisfeito? Não deixou assim, contente. Feliz É, e porque- leve. Assim como eu fiquei contente com o Guarani, que eu cravei Boa. que iria ganhar. Ah, você quer o quê agora? Quer parabéns? Não, Parabéns. Não, Top. não é isso não. Mas Ó, eu falei que o Guarani ia A ganhar. brasileirada tá mal hoje nas Olimpíadas, hein? Depende- A menina que não tava perdendo pra ninguém, agora no tênis de mesa, perdeu o primeiro set. A Bruna. A Bruna. A outra lá, Bia Haddad, perdeu também, tá fora na simples, né? Sim. Aí no skate o menino não conseguiu nada. A Rafaela, que era a nossa chance no judô, não conseguiu nada. Nós estamos ainda com 3 medalhas só, né? Só 3. medalhas. Tá difícil pra nós, Mas hein? ó, no último lance, Yasmin deu uma arrancada e garantiu a vitória do Brasil contra a Fiji no... O que é isso aqui mesmo? No rugby. Rugby. E Brasil agora e tá venceu onde, Ilhas Brasil? Fiji? Fiji é... Caramba, Fiji é uma bom. potência. Tradição. É uma potência. Que baita resultado, então. Muito bom hein? resultado. Mas parabéns pra Raíssa Leal, pra William Lima e também pra Larissa Pimenta, que são os medalhistas do Brasil por enquanto. Por enquanto. Vamos ter mais medalhas. Será? Você sabe a importância de ter uma medalha olímpica, meu caro Fábio Schein? Muito, né? É muito grande, muito pesado. Ó, deixa eu só atualizar aqui o surf. Atualiza aí. O surf... Ih, É. caiu, hein? O Filipinho caiu. É, e quebrou até a prancha. É, o velho. Felipe Toledo caiu, mas o Medina e o... Deixa eu pegar o nome do outro. E o Chianca. Chianca. Eles tentam vagas nas quartas de final. O surf é engraçado, tava comentando com a Vanessa isso. Ele não acontece na França, ele acontece No Tahiti. no Tahiti, lá na Polinésia Francesa. Polinésia né? Francesa. E tipo assim, ontem à noite, era noite na França e lá era dia. E a galera são tava 7 competindo. horas a menos, né? A galera tava competindo. Acho que são 7 horas Sim. a menos. Eu Acho achei que é isso. muito, muito interessante. Não, isso. na abertura mostrou também a galera lá por volta das 6 horas da noite já em Paris, né? Já era 10 da noite, era 6 horas aqui, lá em Paris 10 da noite, e o pessoal lá no Tahiti ainda começando o almoço, os atletas Sim. que fizeram, entre aspas, o desfile de abertura lá no Tahiti, né? Porque não compensava ir pra França e voltar. Mas quem Aliás, foi mal também, o Rio Sena não tá limpo ainda, né? o triatlo não pode ser realizado. O triatlo não tá sendo realizado. Não é se por jogar causa uma disso. barrilha lá, uma pastilha de cloro, que resolve, melhor. será? Eu acho que resolve. Eu acho que resolve, né? Eu acho que resolve. Pô, mas os caras conseguiram limpar o rio aqui do Rio de Janeiro para as Olimpíadas e não estão conseguindo limpar o Rio Sena, velho.
Mas também vamos Mas falar não tinha pros- limpado a... Não, Sim, mas agora voltou piorou pra de sujo. novo. Mas E- tem também é muita gente na cidade, né? É, muito. Haja descarte de... Enfim. Mas Eliminação quem de... foi mal foi o Brasil de feminino, resíduos. de futebol. hein? Pô, tava ganhando, velho. Até os 42 ganhando. Não gostei, viu? Sofreu um golaço nos acréscimos, agora tem que Não, ganhar de da pênalti, Espanha. né? Não, então, um de pênalti no o segundo golaço de Ah, é, cobertura. perdeu, né? O Brasil perdeu. 2-1. 2-1, 2 gols E nos agora tem últimos que ganhar da minutos. campeã do mundo da Espanha. Você Ou acha? empatar. Agora complicou, hein? Agora complicou. Complicou. Bom, tem muita... No boxe vencemos. Vencemos com os dois, né? Tanto com o menino quanto a menina, vencemos no boxe. Bia Ferreira. A Bia Ferreira e também o de ontem, que eu esqueci o nome agora, mas... É o Abner Teixeira? É o Abner. É, nós estamos bem. Pelo menos no boxe estamos bem. Devagarinho nós vamos achando algumas medalhas pelo caminho, viu, meu Isso, caro? algumas medalhas e troféu... Troféu não, só medalha. É uma bela medalha. É uma medalha de medalha. prata, né? E medalha prata. de honra ao mérito também. Com certeza. Começou o nosso Arena CBN com o comando técnico do Nilson Belisário. No streaming também você nos acompanha com o Daniel França colocando o rosto destes mal acabados no youtube.com/CBN Campinas. Aliás, cadê a turma do YouTube, hein? Cadê a galera que tá assistindo a gente aí também? Manda recado aí no YouTube que a gente gosta de ler o chat. Você fazia aquelas ligações do chat lá? Lembra? Como que era chatline? Chat não sei. Chatline. Ô, vinha a conta R$1.500, hein? Minha irmã era campeã nisso. Ah, entendi. Entendi. Ficava a noite inteira Ó. no telefone. Entendi. Era muito legal. Era muito É igual o Vampeta, finge que joga que a gente acredita, né? Não, mas era. Eu só ouvia as conversas, era legal. Era o WhatsApp de antigamente. Ô, velho. Lupe, você imagina a primeira fatura, então. Nossa senhora, frente e verso, 2 folhas. Nossa, essa. Eu lembro dessa história, hein? Você pegou isso também. O Chave, Não, você fazia, não é. fazia, Chave? Já brincamos um pouco. né? Ah, com certeza. Menos o Lupe, que nessa época aí tava no seu segundo ano de Eucaristia Como que é? Coroinha. Um momento de coroinha. reflexão, né? É. Aliás, Carlão, você viu o Carlão? O Carlão parece que também ele adotou o estilo, né? O cara foi pra um spa, velho. Que estranho isso, hein? E não é spa Francorchamps que aconteceu nesse fim de semana, não. hein? na Bélgica. Começou a Arena, gente. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
Ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. E aí, como estão as coisas, meu caro Cabelinho? Fim de semana foi bem? Foi tranquilo? Menos pra Ponte, né? Que tá precisando de um atacante lá, né? A Ponte, não, embora o Gé realmente... Ele fez gol também, né? Não vamos também... O Gé faltou aquela... Rapaz, eu não acreditei naquele gol que ele perdeu. Faltou um pouquinho de calma, um pouquinho de... deu um presentão pra ele, né? Chaib, mas assim... Mas mesmo assim, eu acho que a recuperação do Gé, ela é clara, ela é explícita, e isso é importante pra mim. Embora, atacante acontece, gente. Eu vou isentar ele de... porque, acerta, erra. Agora, eu tenho que destacar o bom futebol que a Ponte Preta mostrou diante do Sport. É claro que lá no São Lourenço da Mata, que foi o jogo, né, na Arena Pernambuco, jogar lá não é fácil. O Sport sempre com bons times, com investimento. A Ponte não teria vida fácil como não teve, mas a Ponte fez uma partidaça. Como não existe justiça no futebol, e aí tem aquela coisa, né? Não faz toma. Esse é novo, hein? Todos os jargões, todos os clichês que nós Água mole, pedra dura. Tanto bate até que fure e por aí vai. Sendo Mas assim... e o Pedrão no final do jogo, hein? Isso, Chaib, eu ia chegar. Agora, o Pedro eu penso que foi uma infelicidade. Ele perdeu a cabeça ali. Mas o cara, o juiz tinha dado falta, o cara não foi na violência nele, mas né? não também. foi, eu não vi maldade. Foi um instinto, foi um reflexo, uma coisa... Tanto é que ele saiu sem reclamar, sem reclamar, vai desfalcar a Ponte, mas tudo bem. A Ponte de goleiro, ela tá bem servida. Mas gostei, embora, entendam, por favor, é claro... Não ganhou, nem empatou, mas a Ponte jogou bola, teve desempenho. E acho que se a Ponte manter esse padrão de jogo, essa regularidade, tende a evoluir e quem sabe, vencer a primeira no certame. O que você achou do jogo, Chaib? Também achei que a Ponte fez um bom jogo, né? Acabou tendo força para empatar ainda no primeiro tempo. O Gé não sentiu muito o gol do Sport. Segundo tempo teve oportunidades também, principalmente essa do Gé, né? Aos 30 e pouco já, aos quase 40 minutos, o Gé saiu na frente do goleiro, do Kaique França, que conhece tão bem o Gé também, e acabou o Gé chutando em cima do goleiro e a bola foi para escanteio. No contra-ataque deu certo pro Sport, o Sport marcando o segundo gol, mas a Ponte Preta jogou bem mesmo, fora de casa. É isso que a Ponte precisa, né? Ganhar uma vitória fora de casa para se equilibrar nesse campeonato. Tem feito do Moisés Zucarelli um alçapão, uma fortaleza, consegue as vitórias, mas fora é o que precisa para tentar algo diferente no campeonato. E gostei da coletiva do professor Nelson Batista, que ele fez essa análise. A Ponte jogou muito bem, encontrou, acho que um padrão, uma forma de jogar fora, e acho que corrigindo fazendo alguns ajustes e aquele caprichozinho a mais. Ajustes pontuais. Pontuais e aquela finalização, a Ponte tende a lograr êxito fora de casa. Opa. Gabriel Medina no mar, tá lá prontinho para mais uma bateria. E olha, as ondas estão bonitas hoje, hein? Você tá louco. Grande mar na Polinésia Francesa. Que saudade eu tenho de voltar na Polinésia Francesa, viu? Imagina, sim, né? Que saudade eu tenho. Que lugar a maravilhoso. Polinésia eu não conheço, mas Saquarema eu adoro, cara. Ah, muito bom. Olha, você sabe esse mar, cara. Praia de Itaúna, coisa linda. Muito bonito, muito bonito. Imagina pegar um jacaré. Não gostaria. Perigoso. Não. Você sabe pegar jacaré na praia? Aquele que você fica lá esperando a onda, aí ela vem, você começa a nadar assim, vem, vai lá no Eu rasinho. faço isso com pranchinha de isopor. Mas aguenta? Aguenta. Eu fico pensando. Passa esse isopor aí pra gente. Com esse bambolê aí, velho. O maiôzão. Que maiô, cara. Eu tô falando com esse bambolê aí, velho. Aguenta tranquilo. Aí toma aquele caldo, aí sai com metade do cofrinho de fora.
Mas por isso que você já vai com uma roupa apropriada pra não passar essas vergonhas aí. Ô, Chaide, Você já vai com a roupa apropriada. vai parar lá no rasinho, capotando, girando assim, a coxa cheia de areia, e só metade do fiofó assim, Vai marinando, ficando a milanesa, né? Esse é Leão Almeida na praia, hein? Deixa eu ouvir os ouvintes, que eu ganho mais do que vocês. Né? Vai. Ô, filho, já viu brasileiro produzir de segunda-feira? Complicado. Tá louco. Vocês mesmo falam de vocês. Eu aqui dou 6 volts que eu vou te falar. Aqui dentro da minha cabeça tem 2 lâmpadas acesas e só um estagiário numa das mesas. Eita. Tá mal, Tá cara, hein, fácil pra velho? ninguém. 6 volts tá trabalhando hoje. Deus me livre. Quantos volts, hein? 220, né? 220 no mínimo, né? Vamos pro próximo ouvinte aí que tá mandando um recado. Boa tarde, pra gente. pessoal do Arena. Boa tarde. Maurício de Campinas. E aí, Maurício? Ainda bem que dessa vez o rapaz da TV lá não foi perguntar pro quarto árbitro, É. né? Quanto que acabou o jogo. Ainda bem. Porque se vai, o VAR dá mais um gol, acaba 4. Tudo louco. E o Carlão, hein? Foi só ele lá no jogo do Guarani, hein? Ganhou, hein? Ganhou. Carlão é pé quente, hein, gente? Carlão foi como telespectador, por isso que ganhou. é. Não foi como comentarista, não. E foi de arquibancada, hein? Foi de de cimentão. Cimentão. Comentarista foi o Gabi Castro. Carlão foi lá dar uma olhadinha no time do coração e deu resultado. Vamos pra mais um ouvinte aí. Aí, galera da CBN. Rapaz, joga bem e perder o jogo, igual a Ponte Preta fez, é a mesma coisa de ir pro forró e dançar com a mãe e com a irmã. Ah, é ruim. Não tem graça nenhuma. É a mesma coisa de chupar bala com papel. Eu acho que joga bem é quando ganha. Também acho. Aí todo mundo fala que jogou bem. Exatamente. Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Ei, Antônio. Vamos que vamos. Domingo nós ganha. Vamos ganhar só em casa. Pronto. Tá ótimo, ué. Se a Ponte ficou... 19 jogos em casa, não é? Vezes 3, ela vai fazer 59 pontos. 57 pontos. Já Tá escapa ótimo. do rebaixamento e briga pra subir. Briga, mas tem que briga ganhar. pra Se ela subir. fizer essa pontuação no segundo turno, tá Ixi, aí a tranquilo. mussarela vai ficar... Ah, aí haja o que hajar, como diria o outro. Vamos pra mais um ouvinte aí que mandou áudio. Hoje eu quero só a participação no áudio. Boa tarde, CBN Esporte. E aí? João Miguel aqui, Santista da cidade de Arthur Nogueira. Estou participando aí pela primeira vez. Primeira tá? vez, ó. Eu queria só fazer um alerta aí pelo o que o português falou ontem, sabe? Que o time dele jogou bem, né? E muitos da mídia aí falam que o Palmeiras ganha a hora que quer, muda de time, aliás, muda de jogador, o time não perde o padrão. Mandar um recado pra eles, sabe? Esse ano o Palmeiras não vai ganhar nada. Que isso? Opa. A Copa do Brasil ele não passa. Ih, mas Pelo como Flamengo de jeito nenhum passa, porque o Flamengo é muito mais time. E outra coisa, no Brasileirão, ontem ele já disse que é o que veio, não passa também. Que isso? Que coisa, gente. O Vitória... Mas pela primeira vez participando do programa, ele foi muito bem. Foi lúcido, né? Contundente. Mas o Abel não falou que o Palmeiras jogou bem, né? Na verdade, ele não. falou que fez Jogou muitas mal. críticas aos jogadores, inclusive ao Gabriel Menino, ao Richard Rios, falando que os jogadores que estão fora têm que aproveitar as oportunidades, acabam não aproveitando. Vou falar a verdade pra você, gente. Em campo, esse Gabriel Menino se acha, hein, velho? Displicente? Nossa, ele se acha a última peça do tabuleiro, o craque. A última cerveja do boteco? Nossa, ele se acha o bambambam, o craque, o diferenciado. O cara chato, hein? E eu gostei do que o Abel fez. Logo depois que o Palmeiras toma o primeiro gol do Vitória, que foi nas costas do Caio Paulista e do Gabriel Menino, ele já tira os dois, na hora. Não, mas o Gabriel Menino tentou dar um chapéu Já também, tira os já dois. tava perdendo. Sim. O primeiro gol ali do Vitória, arremesso que o Caio Paulista erra um passe de 1 metro. Pois é. E aí, os caras cobram arremesso no pé direito dele e ele não consegue dominar e gera o contra-ataque do Vitória fazer o gol. Caio Paulista, Deus me livre. Nossa, que Não sei nhaca. que o Palmeiras teve essa novela com o São Ah, Paulo pra contratar ele. Por né? conta do gol que fez contra o Palmeiras. Aí o Abel se encantou. Outro que também não mostrou nada, o tal do Giai, hein? Calma. O Girai. Na primeira partida. Giai, Calma. como que é? Giai. Giai, né? Não Giai. mostrou nada, hein? Primeira Pelo amor de partida. Deus, Palmeiras irreconhecível. Aí o departamento de fisiologia do Palmeiras solta o Estevam, talvez antes da hora. Que aconteceu numa divididinha lá, sentiu mais 2 semanas fora. 2 e aí? semanas, não pega o Flamengo. Problemaço pro perigo, Abel. Problemaço. É que amanhã é Campeonato Brasileiro, né? Amanhã não. Quarta é a Copa do Brasil. Quarta é Copa do do Brasil já? Brasil, Né? Ixi, então eu vou até pro Repórter CBN que já foi, Charlie. O mês do palmeirense termina em agosto.
Repórter CBN. Segunda-feira, 29 de julho de 2024. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou uma tentativa de golpe de Estado no país vizinho. A declaração foi dada após a oposição contestar o resultado da eleição presidencial deste domingo. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral, Nicolás Maduro venceu o pleito com 51% dos votos contra 44% do opositor Edmundo González. A campanha do adversário do atual presidente venezuelano afirma ter obtido 70% dos votos. Para Maduro, os questionamentos sobre a eleição têm o objetivo de desestabilizar a Venezuela e impor o que ele chamou de um manto de agressões e de dano ao país. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o Brasil tem capacidade para enfrentar futuras pandemias. Segundo ela, o país é capaz de participar da Missão 100 Dias, uma união de esforços para desenvolver, produzir e distribuir vacinas e tratamentos mundialmente dentro de pouco mais de 3 meses. O prazo representa 1/3 do tempo que cientistas levaram para criar os imunizantes contra a Covid-19. As declarações de Nízia Trindade foram dadas durante a Cúpula Global de Preparação para Pandemias no Rio de Janeiro. O piloto espanhol de Fórmula 1, Carlos Sainz, assinou um contrato com a Williams para a próxima temporada. Ele vai substituir o americano Logan Sargent. O espanhol vai deixar a Ferrari ao fim de 2024 para dar lugar ao inglês Lewis Hamilton. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento, vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33. Informações das estradas com ele, Mário Quintino. Boa tarde para você, Mário. Oi, Eliel. Boa semana para você, para todo mundo que nos acompanha. Começo com informações da rodovia Anhanguera, em Sumaré. Aconteceu um acidente entre uma carreta e um veículo utilitário no quilômetro 113, pista sentido São Paulo, isso na pista principal da rodovia. Quem puder, a pista marginal é uma opção no trecho e também dá para acessar a rodovia Anhanguera mais à frente em Sumaré, através da estrada Minecuito. Falando também da Bandeirantes, já no trecho de São Paulo, teve um outro acidente no quilômetro 24, envolvendo 2 veículos utilitários. Em ambos os acidentes não tivemos feridos graves, segundo informações aí da concessionária, porém tem lentidão nesses trechos, atenção quem vai em direção de São Paulo. Falando também da Panzan, aqui em Campinas, ligação entre as duas rodovias, por enquanto com boas condições. Eliel. Perfeito, Mário. Obrigado pelas suas informações. Já no ponto final tem mais notícias de trânsito e estradas aqui na CBN. Ofertas Hispânia Atacadista. Queijo mussarela Parlac levando a peça só R$ 30,90 o quilo. Cerveja Itaipava só R$ 2,18. Hispânia Atacadista. É preço baixo, lucro certo. Se beber... Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. CBN. Quatro horas e 35 minutos de volta com a Arena CBN. Rapaz, o boxe tá pegado ali entre o brasileiro e o rapaz do Congo. Quem nasce no Congo é o quê, o Cabelo? Congolês. O congolês. O brasileiro é o Abner. É o Abner que não tinha ido ainda não, viu, o Lupeta? Ah, esse é o Abner. Rapaz, ele tomou um desacerto ali, o rosto do congolês pegou na cabeça dele, fez um corte considerável. Hein? Congolês mais conhecido como equatoriano também, né? Como diria na minha terra, abriu um taio. Não. Abriu um taio. O nome dele é Congo. Ah, o nome dele é Congo. É, mas ele é do Equador, né? Ué. Mas a gente tá zoando o país. Vocês não entenderam a piada? Não entendi, cara. Ei, Tá gente. vendo? E o nome dele atrás é Congo, pode ver. Ah, tá, olha lá. Bom, Congo Chala. tem gente mandando áudio pra gente nervoso com o Palmeiras, hein, velho? Vamos ouvir. Vai. Boa tarde, amigos da CBN Campinas. Aqui é André Costa de Capivari. É o seguinte, com a maldade que o capivariano tá fazendo com seus torcedores, não passa pelo Primavera, que é o melhor time do grupo e um dos melhores do campeonato, Aí, ó, né? te deu a dica aí, Vendo a Cabelo. classificação, né? Jogou bem contra o Rio Branco, tá que nem a Ponte. Joga bem, mas não ganha. Toma gol no primeiro minuto de jogo e depois corre atrás e só consegue empatar no fim. Todo jogo é praticamente assim. Mas, felizmente, futebol É uma caixinha de nem surpresa, sempre né? o melhor vence. É isso aí. Abraço e vamos que vamos. Valeu. E aí, Cabelo, te deu a dica aí Não, pra você apostar. não, mas o capivariano tem chance ainda de classificar. Lógico, né? Tem um clássico no sábado, né? Em Capivari, na Arena Capivari. Lá sim é uma arena, e- não aquilo lá de Indaiatuba. Até porque Indaiatuba é estádio, não é arena, É. realmente. Mas Não morde não, e o hein? Capivariano tem plenas chances de Ó, a vencer o Cinegra lá, Primavera. Isso pode, né, tranquilamente. A Tem trupe. futebol pra isso. A trupe chegou. Vamos hein? aguardar. Tava demorando. É o horário, né? Pontaria. Um abraço pra Capivari. Puxando a fila. Vamos lá. É horário. O Guaraná. Será que vai ser o quê? Biscoitinho, bolacha? Pode ser. Então vamos lá. Ô Chaibeta, você fala do Palmeiras, mas não fala do Santos, que o Santos tá surfando na Série B, hein? O Santos conseguiu um bom resultado ontem contra o surpreendente CRB, que saiu lá da CRB do Daniel Paulista, né? Sim, o CRB que tava na parte de baixo da tabela, mas já tá igualando o número de jogos, já tá saindo. Aí, tá vendo? Dá pro Guarani. Tá difícil. Mas o CRB, ontem o Santos saiu na frente já aos 30 e poucos minutos do segundo tempo, um pouco menos que isso, e o CRB foi buscar com o Anselmo Ramon. Sempre ele marcando mais um gol, artilheiro da Série B, o Anselmo Ramon. Mas o Santos tá nadando de braçadas, aí chega a 33 pontos, o vice-líder tem 29, mais uma rodada na liderança. E o Santos é isso, né? O Serginho marcou o gol, o Serginho que veio uma das contratações do Que Santos. história pra do esse VAR, ano. hein? Deus do céu, hein? Deu BO lá também? Quantos minutos? Acho que ficou mais de 10 minutos pra analisar o gol do Santos lá. É o VAR, né? Mas toca o barco aí, chefe. E agora a Série B que tá disputada pela vice-liderança, né? 3 times com 29 pontos. Novo Horizontino hoje joga contra o Avaí. Se vencer, vai pra vice-liderança. Rouba o segundo lugar do Mirassol. Novo Horizontino não, Paysandu? Novo Horizontino e Paysandu hoje às 6h30 da noite. Aí tem Goiás isso. Mas esse jogo é onde? Lá em Novo Horizonte ou lá em Paysandu? Lá em Paysandu. Nossa. Esse jogo do Goiás foi Não, então não é anulado, 6h30. adiado, né? Porque o É Goiás 6h30 pra cá, lá é 5h30, não é? Acho que tem uma hora de diferença, né? Não sei, tô meio... Belém? É. Esse jogo do Goiás Amazonas foi adiado. Porque tem o Goiás joga a Copa do Brasil amanhã contra o São Paulo. E amanhã tem o Botafogo de Ribeirão contra Nossa, o amanhã 9 da noite, Avaí. né? A gente tava falando hoje no programa da manhã que são 2 paulistas na liderança e na vice-liderança e 3 paulistas na zona de rebaixamento, com a possibilidade do Novo Horizontino adentrar ao G4 também, né? Os extremos, né?
Será que chega? O Novo Horizontino vem batendo na trave ultimamente, hein, gente? Só um adendo, tem jogão na Série C, hein? Ferroviária e Londrina. A Ferroviária tá bem, hein, velho? E o Londrina tá colado no G8 ali, mas voltando à Série B. Você pensou a Ferroviária chegar? Eu queria. Que seria legal, muita tradição, muita história. A locomotiva de Araraquara. Não sei se vocês sabem, mas a Ferroviária, ela, assim como o Novo Horizontino, ela fechou e abriu um novo CNPJ. Sim, a Ferroviária é SA, igual o Botafogo. Aliás, a de Ferroviária Ribeirão. que o Vinícius Bergantin deixou o comando para ir trabalhar na comissão técnica do Tite, no Flamengo. No Flamengo, exato. O brasileiro perdeu, hein? E o Júnior Rocha foi pra Ferroviária. Assumiu a Ferroviária. Isso. Mas a Ferroviária é um time estruturado depois, né, que fundou outro CNPJ, não é aquela Ferroviária do passado, igual o Novo Horizontino, mas isso não importa. Mas é um time muito organizado, é um time empresa. Cara, e comporta totalmente. Ela se enquadra perfeitamente numa Série B. A Arena Fonte Luminosa arrumadinha, gramado impecável. Também acho. O brasileiro perde no boxe. O Abner perdeu para o equatoriano Congo, que venceu a luta por decisão dividida, mas venceu, né? Importante é a vitória aí pro cara. Agora o brasileiro vai tentar se reerguer aí depois dessa derrota. O Abner acabou perdendo agora. E o Medina, Gabriel Medina, tá indo bem na bateria dele contra o japonês. E o Medina tá, nesse momento, vencendo por 17 pontos contra 4 do japonês, que tomou um caldo agora na onda, que eu vou te falar ainda. Que perigo isso, cara. Nossa. É um perigo, meu Deus. Os caras têm que estar muito bem preparados. O Lupe tá falando da Ferroviária, é do Bertolucci, né? Agora. Juliano Bertolucci. O empresário tinha comprado a Ferroviária. Ele comprou do dono das Casas Bahia lá, o Saul Klein, né? É o Bertolucci que tá tocando a Ferroviária. Bertolucci é um dos maiores empresários do Brasil, né? Tem Não é o mesmo que comprou o São Caetano ou é outro do São Caetano? Do São Caetano também era do Filipão, Jorge Machado. Ah, verdade. O São Caetano também era do São Klein, né? Também era dele. Na época de ouro do São Caetano, o principal investidor era o dono das Casas Bahia. Começo dos anos 2000, né? Isso. Surgiu. Muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. Tem áudio de ouvinte aí, Nilson Belisário, põe no ar. Rapaziada, parece que vocês não gostam do outro mente, não. Quando o outro mente você já adivinha já na hora, né? Entendi nada. Dá aquela gozação, né? Isso é bom demais. É bom, né? Isso aí fica bom. Quando a gente leva pro lado certo da situação, é bom demais. Um abraço, boa tarde. Marimbondo pegou cedo, hein? Nossa, tá com a boca cheia de moeda. Pegou cedo. O Marimbondo deu uma gratinada já, hein? Esse caiu cedo. Boa tarde, amigos da CBN. Eu sou o Antônio aqui de Campinas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala. Se acontecer do Palmeiras perder mais 2 jogos em seguida, que seja 2 jogos em seguida, eles vão entrar em parafuso, hein? Pode ter certeza nisso que eu vou falar. O Abel pode ficar até ameaçado, hein? Ô, louco. Vai vir crítica por aí. Ô, louco. Calma aí. Não, pra tudo isso, calma aí. Chay? Não, eu falei antes do intervalo, que até me equivoquei, né? Acabou o mês do Palmeiras. Não, o ano do Palmeiras acaba agora em agosto. Pode me cobrar, Chay. No dia 30 de agosto, que agosto vai só até o dia 30. Não, 31. Você me cobra. Você tá prevendo que o Palmeiras vai perder pro Flamengo? O ano do Palmeiras acaba em agosto. Você tá prevendo que o Palmeiras vai perder vai pro Flamengo, ter que se Copa do Brasil. Ó, o Lu falou, Palmeiras crise, ó. E o Botafogo. Pessoal, é legal a participação do ouvinte e também do corpo. Chegou o capita da trupe, né? Chegou. Agora tá o staff completo. Palmeiras não passa do Flamengo, não passa do Botafogo. O ano do Palmeiras termina agora em agosto. Podem me cobrar. Mas eu acho que mais ou menos isso. O Palmeiras conseguiu reverter porque o Botafogo deu brecha também, né? Mas pelo Brasileirão, dessa vez o Flamengo e a liderança estão diferentes. Eu acho que o Palmeiras vai dar uma resposta porque a forma com que o Abel expôs, né, os jogadores do Palmeiras foi muito forte. Eu acho que a rapaziada ele deve ter, e eu acho que isso foi pensado. Sim. Ele não ia fazer isso à toa. Isso foi pensado. Esse fumo que ele deu nos atletas? Esse fumo público. Mas mesmo que seja pensado, é uma exposição. Ele desceu a ripa. Ué, mas ele eu vou tem falar. costas quentes pra isso, né? Ele tem. Mas também vamos ser honestos, né? Porque é só ele que tava tomando também, né? Exatamente. Os caras do Palmeiras entrando naquela vontade que entrou o Gabriel Menino, que parecia que não via a hora de terminar pra ir curtir o sabadão. E aí a culpa é do treinador? Você sabe quem fez isso? Não de forma tão clara, mas fez isso. Nelsinho Batista. Não. O Ramon Dias, o auxiliar dele. O Emiliano. O Emiliano. Teve uma coletiva, a primeira depois da vitória, se não me engano, foi contra o Criciúma.
que o Corinthians venceu sob o comando dele? Foi isso, Chaib? É. Que ele falou, o primeiro treino a gente ficou meio assim, pelo que a gente viu, ou seja, quando ele chegou, ele falou, meu Deus, aquilo que a gente imaginava que era grave é gravíssimo. Gravíssimo. Mas ele deu uma cara, os jogadores deram uma resposta para o torcedor e para a comissão técnica. Contra o Atlético, teve um torcedor que mandou o WhatsApp aí falando que eu não vi o jogo, que não sei o que. Cara, os 2 pênaltis foram, na minha opinião, claros a favor do Corinthians. Não tem discussão. Mas o Corinthians, apesar da derrota, jogou muito bem. Não deveria ter voltado com a derrota. Os dois. 1-2. Não tem discussão. Que é isso, cara? Quando tava 1-1, o Rian lá, o jogador do Corinthians, perdeu os pênaltis, você tá falando? Mas você viu o jogo? Você viu do Santos ou viu do Corinthians? Ele tá falando de outro jogo, cara. O cabelo tá doido. Mas hoje. que outro jogo que... Aquele que passou aqui na emissora. Ah lá. Que isso, velho? Corintiano lá, corintiano. Você falou do Corinthians. Do Corinthians? Te elogiando. Foi bem? Rafael Pio elogiando Antônio Não merecia Lupe. ter saído com a derrota lá contra o Atlético. Não, merecia. Mas é aquilo, né, Rafael? É. O futebol não tem justiça. Não tem Justiça. Não merecia sair com a derrota, não. Merecia sair com 25 pontos lá, né? Falando isso aí, os jogadores do Corinthians saíram sob chuva de copos, né? Você viu? Não vi, final cara. do jogo. Foi feio assim, Foi, porque teve uma confusão entre os jogadores do Atlético e do Corinthians, daí a torcida tomou as dores, começaram a tacar copo de cerveja pra dentro do campo. Mas cheio? Cheio. De outras coisas também, né? Cheio de outras coisas também, né? Pode ser o quê? outras substâncias. Outras substâncias. É amarelo também? Suco de laranja. Sim. Vitamina C. Vitamina C, né? Mas Abacaxi. deve ter punição pro Atlético, viu? Será que tem? Ultimamente não tá dando punição não, viu, Chave? Ultimamente a gente vê o juiz lá com isqueiro ou com alguma coisa que pega na mão, porque o torcedor arremessou no gramado, mas não dá punição não. Porque é o seguinte, quando acontece isso, imediatamente pegam 2 aí, fala que é dentro. Foi eles que jogou, o clube identificou, então pronto, não dá punição. E a fiscalização, você sabe como que é, né? Não tem um sistema tão apurado do Palmeiras, né, de facial, a fiscalização é a lista dos impedidos de entrar no estádio. Coloca uma lista de 300 nomes na porta do porta Você acha que a polícia vai ficar pedindo o CPF pra todo mundo? Deixa eu olhar aqui, não, você não tá impedido, pode entrar, você tá. Mas ele precisa do CPF pra comprar o ingresso. Não, o outro vai lá e compra, os ingressos físicos, né? Vai lá e compra e, na hora de entrar é aquela confusão. Sempre é um consegue jeitinho. Claro. Sempre é um jeitinho. Nós estamos no país do jeitinho. Né? Sempre. Bom, o que mais te chamou a atenção neste início de Olimpíada, meu caro Cabelo? Chaib, pode responder você. O não viu nada. Feminino, né? O vôlei feminino atropelou ganhou. O Quênia hoje, hein, velho? Quênia 3-0. Em compensação, o vôlei masculino perdeu pra Itália. Teve vida difícil pegar a Polônia agora. Nossa, eu já disse da seleção masculina de futebol, que acabou perdendo, se complicou também. E a Fadinha, né? A Fadinha ontem tá um pouco nervosa. Grande Raíssa. Raíssa Leal, mas conseguiu uma medalha de bronze. Ela anda muito, né? Anda muito. Hoje pela manhã os brasileiros no skate perdemos também. no handball também, né? Perdemos no handball pra Hungria. Nos últimos segundos. Nos últimos segundos. Tem agora o vôlei de praia, que o Brasil sempre vai bem, tem a melhor dupla do mundo atual, ganhou ontem também, tem o feminino. O Brasil tem que beliscar alguma coisa também diferente, né? Concordo. Tem que ter algo além do que a gente já pode imaginar que tenha, né? Vamos tem torcer. O Isaías também que vai entrar no... o Isaías é da canoagem, né? Canoagem. Tem bastante. Sempre faz boas... Sabe uma coisa que eu fiquei muito feliz? Você tá tenso, Cabelo? Não. Mais uma vez, né? A ginástica feminina do Brasil. Foi bem Nossa, mesmo. A Rebeca Andrade, a Júlia, de 18 anos. A Lohane. Todas muito bem. Eu achei a Jade experiente, hein, velho? Experiente. 33 anos. E pra você ver como o tempo passa, né? A Flavinha, né? A pequenininha. Como o tempo voa e a poupança já não continua numa boa. A Jade, a gente via, ela era da época de Daniela Hipólito, de Daiane, né? Ela era considerada a juvenil da época, né? Hoje ela é a experiente. Já é a 33 veterana, anos. entre aspas, né? Tadinha daquela, da Laís, né? A Laís também, infelizmente teve um acidente grave aí. Sim. Mas também saltava muito, né? Tinha um trabalho muito, muito legal na ginástica, né? Que coisa. E teve a brasileira que foi desclassificada dos jogos, né? Ela e o namorado saíram para conhecer Paris. Postou no... O namorado foi advertido, ela também, mas ela reagiu de uma maneira não educada junto à Confederação de Natação, né?
E aí acabou sendo desclassificada com a volta para o Brasil imediata. Com uma mão na frente e outra atrás, não pegou nem a mala. Nada. O primeiro voo já colocaram dentro do avião e despacharam para o Brasil. Essa é a parte ruim, digamos assim, da delegação brasileira até agora na França, né? Mas tem muita coisa rolando, tem competição acontecendo o tempo todo. É claro que são algumas modalidades que a gente fica mais esperançoso, outras a gente começa a ter surpresa, como na canoagem slalom, né? Que a gente não tem nenhuma informação de ser uma potência no esporte, e a menina foi super bem, né? Terminou em quarto. Mas a Olimpíada é assim, é um monte de jogos. Sim. Imagina o clima da Vila Olímpica, que deve ser legal, cara. Ah, deve ser muito bom. Só a cama que não é boa, não, né? É de papelão, né? O pessoal tá mandando a lenha na cama. Cama de papelão com colchão. E hoje a organização divulgou do que é feito colchão. Porque muitas delegações, como a da Austrália, por exemplo, estão indo ao mercado francês comprar colchões. Nossa, que absurdo. O colchão é feito de ar, plástico e mais alguma coisa. Então imagina, já a cama é de papelão, colchão de ar com plástico com não sei o quê. Que negócio estranho, para um gente? atleta de alto rendimento, muito né, que ruim. exige do corpo, do sono. Aquela cama lá não aguenta nós, não, Lu. Não aguenta. Não aguenta, cabelinho. não uma ser, virada que nós demos. A não ser que a cama seja feita com o isopor que você surfa nas ondas, porque esse é resistente, hein? Ah, mas na água tudo é resistente. Ó, mas eu queria falar só mais uma situação. A gente precisa ver como o Japão, cara, está evoluindo em todos os esportes. É o líder do quadro de medalhas. A China era potência nos últimos anos e não tá indo bem, né? Não, é a segunda colocada. Agora começou a ganhar medalhas. Mas a China, sempre que começava as Olimpíadas, foguete, não tem ré. Dominava o quadro de medalhas. Agora a gente já vê o Japão. A Austrália também começou ali com 4 ouros. Mas o que o Japão está mostrando uma potência esportiva a cada ano, e isso é reflexo na evolução do país, na educação e tudo mais, né? e consequentemente do esporte. No trabalho de base. O mais importante é a estrutura. Você dá a estrutura para o cara poder participar de um esporte, porque assim... Aqui no Brasil a gente só vai ver nos 4 anos, a gente cobra do cara ainda. O dia a dia que é o que pega, cara, que nem a ginástica, o tanto de coisa que se usa, o pó de magnésio, o mel, porque agora tem atleta passando mel também, né? Além do pó de magnésio. Mas todas aquelas ataduras, aquilo lá é caríssimo, mas precisa, porque o corpo tá sempre trabalhando em alto rendimento. É um negócio muito pesado, cara, mas... parabéns para clubes como o Pinheiros, né? Sempre. Que a maior parte dos ginastas aí desses Flamengo resultados, também. o Pinheiros vem bancando praticamente essa estrutura toda. Parabéns. Não só né? na ginástica, mas na natação, no judô. Parabéns mesmo. Quando merece parabéns, a gente tem que falar. Não pode deixar passar não, Cabelo. Com certeza. E o São Paulo merece parabéns ou não? Não. Eu acho que merece. Não, assim... Tentou. É do jogo. Eu acho assim, São Paulo tá fazendo uma campanha, na minha acabou opinião. Já o amor pelo Zuberdia, pelo jeito, Não né? acabou, não. Acho que não. Aí não. Aí você tá querendo fazer polêmica onde não existe, hein? Aí você tá querendo ser sensacionalista. Isso aí. Sensacionalista. Eu acho que o São Paulo, gente, acontece. Tá querendo jogar a bancada tricolor contra o Arena. Mas vocês viram o gol anulado do Fortaleza, o segundo? Não vi, rapaz. 9h30 da noite, eu tava num soninho tão gostoso. Sábado. Tava. Sábado. Eu não achei que era pra ser Só assistiu o Corinthians. Por que não? Bateu na mão, você viu o lance? Ah, mas eu acho que interferiu na jogada, Chaibe. Não foi no final do lance? Sim. Que bateu? Acho que não interferiu, não sei. Mas e aí? Mas não acho que seja algo para preocupar. Nossa, fazer uma sangria desatada e falar que tá tudo errado. Não. Eu acho que o trabalho tem que... E eu falo isso pro Palmeiras. Não é porque o Palmeiras perdeu. Também vai... engraçado que não é o que ele fala fora do ar, né? É isso que deixa. É isso aí, Charles. Fora do ar mandou aqui pra Nes. A fase do Abel Ferreira acabou. Já era. Esse time não chega a lugar nenhum. O meu dia é fraco, ele falou. Agora começa a mudar. Medina engraçado, ganhou, né? É só ligar o microfone que alguém perde as estribeiras. E o Medina tá classificado para a próxima fase. Eliminou o japonês. Mas o Tricolor agora volta as atenções pro Copa do Brasil. Todo mundo volta, né? O São Paulo já joga amanhã, hein? Contra o Goiás em casa. Poderosíssimo Goiás. Parada mais tranquila pro Tricolor, né? O Corinthians pega o Grêmio na quarta, o Palmeiras pega o Flamengo. O Medina ainda fez questão de pegar uma última onda, só pra tirar onda. Isso aí, ó. Seu sapeca. Que bonitinho. Você tava estudando essa desde que começou o programa. Desde que começou o programa. Vamos pro intervalo, a gente volta já porque tem o jogo da Ponte Preta
que foi no dia 29 de julho de algum tempo atrás. E tem Alan Al no Guarani, hein? Alan Al no Guarani e a torcida pedindo pra ficar o Marcelo Cordeiro. O Marcelo Cordeiro. Ai, que anticlímax, hein, Bugrão? Pelo amor de Deus, hein? Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19 3279 0005. munkmac.com.br. Grande inauguração IGA Atacado, o maior atacarejo da região. Abre as portas na sexta-feira, dia 26 de julho, às 10 horas da manhã. Avenida Osvaldo Veiga, 628, Campinas. Promoções imperdíveis de inauguração. Aproveite! IGA Atacado, há quase 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Arena CBN. De volta com o nosso Arena CBN, anunciado, né, Lupe? Alan Al é o novo treinador do Guarani. E ontem já acompanhou a vitória do Bugre no camarote da presidência, né, ao lado do André Marconato. O Alan Al, ele vai tentar repetir o que fez com o Vila Nova em 2022. Eu até estava relembrando um pouquinho a campanha. Ele vira o turno, né? Porque o Alan Al, ele chega na penúltima rodada, a rodada 18 é a penúltima, né? Do primeiro turno, 19. contra o CSA e perde. O Vila Nova vira de turno com 14 pontos. Nossa. Com o Alan Al no comando, o Vila fez 33 pontos no retorno. Campanha de acesso, de título. 33 com 14, quanto que dá? 47. 47. O Vila escapou com 2 rodadas de antecedência, né, do rebaixamento. Então, assim, é um cara que já fez milagre, não conseguiu fazer isso no ABC. No ABC, ano passado, foi contratado, mas não logrou êxito. E, mais uma vez, o bombeiro Alan Al, né, para apagar incêndio, foi contratado para tirar o Guarani primeiro da zona do rebaixamento e depois manter o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Particularmente, acho que ele faz sim um trabalho interessante, acompanhei lá no Vila, ele é um cara que ele contratou, a torcida abraçou o time, porque todo jogo do Vila Nova lá no Oba, que é pequenininho, era 10 mil. Não tinha, é terça-feira, 9h30 da noite. 10 mil. Aí soltava, apagava a luz, aí foguete, o adversário já entrava tremendo. E é assim. Mas você acha que a torcida do Bugre vai abraçar nesse nível? Aí que tá. Primeiro, o torcedor tem que acreditar. É difícil. O Marcelo Cordeiro ontem, em meio a tanta euforia, falou, calma, não ganhamos nada, tá difícil em último, ainda. Não dá pra... Quantos pontos agora, Bugrão? 11? 11. Se a torcida entender, e é claro que o Alan Al precisa demonstrar isso dentro de campo, 1, 2, 3 jogos, aí eu acho que vem. Mas também. O Alan Al vai precisar provar pro torcedor que ele vai conseguir o que fez com o Vila no Guarani. Você sabe que essa vitória é um divisor de águas. É que a gente já tem o sarcófago, né? Mas essa vitória, muita gente falando assim, pô, mas sofreu pra ganhar num Brusque e tal. Gente, mas precisava. Precisava quebrar o lacre. Precisava ganhar uma, também. Pelo amor de Deus. Teve muitas oportunidades. Sim. Eu não acho que sofreu, não. O Vladimir precisava ganhar. Precisava ganhar. O sofreu é porque o ataque, o gol não tava saindo. Esse é o sofrer. Mas o Guarani não passou. Mas precisava ganhar. Isso foi importante. Esse é o ponto. E ganhou. Agora o Alan Al tem mais de uma semana pra preparar o time e pega o Ceará fora de casa pelo fechamento do primeiro turno, né? Complicado o jogo. E buscar a reação. Não tem problema. Vamos abrir o sarcófago. Vamos lá. Ô, Nilson. Vai. Carnaval. Futebol. Essa música, atenção, hein? Ela foi lançada no ano do jogo do sarcófago de hoje. Que envolve a Ponte Preta. A Ponte Preta. Que enfrentou o São Caetano. O São Caetano. São Caetano? São Caetano. Era a Copa Paulista, Não dê dicas, não.
Mas não, essa música ela foi a música do tema da Copa do Mundo de 2006. Foi. 2006? Essa Copa do Mundo foi aonde? A 2006 foi na... Alemanha. Não. Alemanha. Ah, é. Mas foi o tema da seleção brasileira e tal, do Brasil que tinha o quadrado mágico, né? E que não logrou isso. Que não logrou isso. Adriano, Ronaldo, Exato. Kaká e... Rivaldo. Ronaldinho. Rivaldo também? Não. Não tava? Era Adriano, Kaká e Ronaldinho. Isso Se o Rivaldo tivesse lá, ia ser campeão. Robinho no banco, verdade. E você vai... Qual palpite? Eu lembro dessa época também, era Eu sei. muito boa, cara. Tô tentando lembrar aqui, eu tô imaginando umas coisas. Mas não temos tempo. 2008. 2008. Vamos rodar o VT. Vamos rodar o VT. E o zagueiro Thiago Matias tocou de cabeça 1-0. Na etapa final, Canindé bateu a falta e aí foi a vez do zagueiro Gustavo aparecer para marcar. Final São Caetano 1, Ponte Preta 1. Zagueiro Gustavo. Nascido lá na Terrinha, lá em Ribeirão Preto. Muito bem. Quem acertou esqueci, Cabelo? Eliel Almeida. Ah, ele. Pra começar, Hoje foi pela música. 2006, Brasileirão de 2006, São Caetano 1, Ponte Preta 1, a ponte de Jean, Luciano Baiano, Thiago Martins, Rafael Santos e Ney, Ricardo Conceição, Carlinhos, Emerson, depois Pará e Almir, na frente, foi pela música. Tuto, depois Fábio Baiano e Luiz Mário, depois Jean Carlos, técnico Marco Aurélio Moreira. Luiz Mário Hoje foi pela música. São Caetano de Mauro, Anderson Lima, depois Leandro Lima, Gustavo, Thiago Espiguinho, É legal, né? Daniel, Rafael Mussamba, Elton e Canindé, Wellington Amorim, depois Igor, Diego Tardelli, Não, mas depois o jogo Fabiano não foi no Gadelha, Anacleto Campanella? técnico Emerson Leão. O jogo não foi no Anacleto Campanella? Tardelli e Por que Emerson que o Leão Canindé tava brigavam, lá? cara. Ah, foi um deslocamento. Ah, o Uma deslocamento foi própria. complicado. Tá bom. Tardelli e Emerson Leão saindo quase na pancadaria, lembra? Quase. No São Caetano. A brasileira perdeu no tênis de mesa, né? Como que é o nome difícil dela? hoje, hein? Perdeu no tênis de mesa agora hoje também. não tá fácil pra ninguém. Foi eliminada pra japonesa americana, que venceu. E a brasileira tá indo bem no badminton, hein? Precisa ver se ganhou. Se o Lupe não secar, né? Porque isso aí é um seca-pimenteira daquele. Eu não faço nada. Eu Gostei Pelo dela. amor de Tá Deus. jogando bem. Tá jogando bem, tá jogando bem. Muito bem. Acabou já, Nilson Belisário? Tem mais brasileiro na água, hein? Tem, Depois quem? do Medina, deixa eu ver quem que é. É Chianca que fala? Chianca. Chianca tá na água. Ele vai disputar contra o Marroquino. Marroquino, ó que legal. Ah, nossa senhora, não vou conseguir falar. Não, fala, é o Hanzi Bokiain. Boquiain. Não vi, não. Bokian. E a Rafaela Silva perdeu pra coreana hoje. Perdeu. de manhã. Mimi. Nossa. Mimi vambora, Ru. vambora. Tô triste, é muita gente perdendo. Arena CBN. Oferecimento Munkmak, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmak.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.